prazer estar com todos vocês mais uma vez. Vamos continuar a falar sobre a Lei 11.671, que fala sobre a inclusão e transferência dos presos para o sistema penitenciário federal. Saibam desde já que a admissão desse preso no sistema penitenciário federal depende de quê? Depende de uma decisão do juízo federal. Lembrem-se de que o sistema penitenciário federal, ou melhor, no sistema penitenciário federal, poderão ser incluídos ou transferidos presos condenados e presos provisórios. Perfeito? Lembrando que a decisão é do juiz federal. Mas esse juiz federal, ele deve receber autos do juiz, de um juiz, colocar assim, ó, juiz de origem. Então esse juiz de origem, ele vai enviar autos processuais para que o juiz federal entenda por que aquele preso está sendo, ou melhor, há um processo para transferência dele para o sistema penitenciário federal. Lembrem-se de que esse juiz de origem, ele é responsável pela execução penal no âmbito estadual, ou também esse juiz de origem pode ser responsável pela prisão provisória desse preso. Ok? Então, o juiz federal, a imprescindibilidade de decisão de um juiz federal para que um preso, condenado ou provisório, seja incluído no sistema penitenciário federal. Isso eu estou fazendo a leitura, esquematizando aqui a Lei 11.671. Vocês sabem que essa Lei 11.671, ela é regulamentada por um decreto 6877. Lembre-se de que há algumas divergênciazinhas nesses dois atos normativos. Existe uma divergência, algumas divergências pequenas, eu vou mostrá-las para vocês. Porque se ele perguntar, se o examinador perguntar de acordo com a Lei 11.671, você vai responder de uma forma. Se o examinador perguntar de acordo com o decreto 6877, você responderá de outra forma. Então fica ligado no texto da lei, nesses pequenos detalhes, porque eles podem fazer a diferença. A prova tem que ser clara quando abordar questões sobre esses dois atos normativos ou sobre vários outros atos normativos. Vocês que estão estudando devem ter percebido que existem atos normativos que são controversos, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e isso gera uma dor de cabeça muito grande. Não acredito que o CESP, o UNB, o SEBRASP misturará questões envolvendo mais de um ato normativo. Não acredito nisso. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas é muito complicado, inclusive para a banca examinadora, para a SEBRASP, trazer questões que envolvam muitos atos normativos, ou dois atos normativos ou mais.
né? Por quê? Porque podem gerar recursos e os recursos são ruins para a banca examinadora, perfeito? Então acredito que as questões serão individualizadas, ou seja, uma questão sobre uma lei, outra questão sobre outra lei e assim sucessivamente, exceto lá no caso de direito constitucional, né, e direito administrativo, que acredito que eu já vi, inclusive, né, nós já acompanhamos algumas questões que há um envolvimento, inclusive de uma matéria e aí direito constitucional, né, a constitucionalidade, vamos dizer assim, daquela matéria. E também quanto a um determinado julgamento do STF ou do STJ, julgamentos ou súmulas, sejam elas súmulas simples ou súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Súmulas do STJ ou STF, súmulas vinculantes do STF. Ok? Então, copia o quadro. Quando esse preso for transferido para um estabelecimento penal federal, nós temos o seguinte: antes, a responsabilidade era de um juiz, por exemplo, um juiz estadual, posteriormente de um juiz federal. Então, quando ele é transferido para um estabelecimento penal federal, nós temos que a execução da pena vai ser de responsabilidade do juízo federal, perfeito? Juízo federal. Juízo federal. Já quando estivermos tratando de presos provisórios, volta um pouquinho, olha só, execução da pena, então, aqui nós estamos tratando de, vou colocar com uma caneta vermelha, não foi utilizada, né? Nós estamos tratando aqui de condenados, ok? Mas, em relação à fiscalização da prisão provisória, ou seja, um determinado preso provisório estava no estado e foi transferido, incluído no sistema penitenciário federal. Então, em relação a esse provisório, nós temos que a fiscalização da prisão provisória será deprecada. Ou seja, há uma carta precatória. O que vai acontecer com essa carta? Essa carta ela sai do juiz de origem, vou colocar aqui JO, ok? Só para ficar facinho. Essa carta precatória, ela sai do juiz de origem e vai para o juízo federal. Juízo federal. A quem caberá a fiscalização da prisão provisória. Então, preste atenção nessas duas diferenças, né? Temos juízo federal aqui, né? Mas aqui ele é responsável pela execução da pena, tá? E aqui nós temos, nos provisórios, nós temos a fiscalização da prisão provisória. Essa carta precatória nada mais é que um documento, vamos dizer assim, de comunicação entre juízos, certo? Entre membros do Poder Judiciário, a carta rogatória, carta precatória e outros documentos também, carta de ordem, né, e outros documentos. Aqui nós estamos tratando dessa carta precatória. Copia! E esquecendo um detalhe, olha só, esse juiz de origem, ele vai ser responsável ainda pelo processo, porque ele está sendo processado, o preso está sendo processado ainda, certo? É um preso provisório. Então, esse juiz de origem, ele vai ser responsável
responsável pelo processo, né? E também aqui, ó, pelos incidentes. Processo, deixa eu ver se está cabendo no quadro, ok. E também pelos incidentes. É interessante essa informação? É muito interessante, pessoal. Por quê? Porque vimos na aula número 1 sobre a Lei 11.671 que os incidentes relacionados à pena e determinadas infrações penais, crimes e contravenções que aconteçam no período em que ele estiver na penitenciária federal, esses incidentes que acontecem na pena são de competência do juiz federal. Mas aqui nós estamos falando de incidentes da pena, nós estamos falando dos incidentes de um determinado processo que está acontecendo. Porque aquele preso é provisório, ele não é condenado ainda. Então, algum processo penal está correndo, tramitando. E nele existem incidentes. Incidentes daqueles processos. Incidentes processuais, ok? Então, fica ligado nessa diferençazinha aí. Nós temos ainda o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte. Quem são... Vou colocar aqui desse lado. Deixa eu ver se cabe. Ok. Nós temos o seguinte. Quem são os legitimados para requerer a transferência para os estabelecimentos penais federais? Quem são? A resposta dessa pergunta estará no próximo vídeo.